Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Lagoa Dourada, Santa Vitória, Boa Esperança e Luz. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. No Cruzeiro, a confirmação de Ortigosa. Quem nos acompanha já sabia. E tem mais, Fabrício e André Dias. O Wellington Paulista tem o Catar como destino. No Galo, os jogadores polivalentes, Dorival Júnior, a preparação física, comissão técnica surpresa com o condicionamento do Richarlison. Vamos receber então os nossos comentaristas de hoje. O convidado especial hoje, Som Salvador. Boa tarde, obrigado pela presença, Som. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite, né? Vamos bater papo aí. A gente adora receber o senhor aqui. Boa tarde, Romero Carvalho. Boa tarde, Flávio Júnior. Também hoje com a gente no estúdio. Também adoro ter o Flavinho aqui no estúdio. Então vamos lá para a Toca da Raposa. O Flavinho foi conferir o anúncio das contratações e o Zezé estava bravo. Zezé Perrella levou toda a diretoria do clube ligada ao futebol para anunciar o pacotão de reforços do Cruzeiro. Nós contratamos o Ortigosa, da seleção do Paraguai, contratamos o André Dias, contratamos o Fabrício, zagueiro do Palmeiras, ex-Flamengo, o Leandro Guerreiro e o Giovani, lateral e volante, que é uma promessa, né? Dos novos contratados, 2 chegam para o ataque. O paraguaio Ortigosa, de 23 anos, ex-Palmeiras, e André Dias, de 29, que atuou no Vasco em 2007. Para o meio-campo, o experiente Leandro Guerreiro, 32 anos, deixou o Botafogo a pedido do técnico Cuca. E os outros contratados são 2 jogadores mais jovens, dentro da filosofia do clube. O zagueiro Fabrício, de 20 anos, e o lateral direito Giovani, de 21. O presidente do Cruzeiro também rebateu as críticas pela demora em anunciar os reforços para 2011. Se não contratamos, até agora, porque nós tínhamos o melhor time do Brasil, na minha opinião. O casamento está dando certo, você tem que separar? Quer dizer, do time vice-campeão ano passado, somente até agora o Jonathan saiu. O time é esse aí. No ano passado, diziam que o Cruzeiro não contratou ninguém, que os adversários estavam se reforçando, né? E quem foi vice-campeão foi o Cruzeiro. Apesar do pacote de reforços, a diretoria do Cruzeiro continua à procura de um atacante, um camisa 9, um homem de área, um substituto para o Wellington Paulista, que pode ser vendido para o futebol do Catar. Vamos trazer então mais um jogador, mais um camisa 9 talvez, né? Existe a possibilidade aí do Wellington Paulista também ser negociado para o Catar. Futebol é assim, uma hora a gente fica, uma hora a gente sai, uma hora chega, e se tiver que sair mesmo a gente vai saber como conversar e como falar para todo mundo isso. E como o clube tenta ganhar tempo na negociação deste camisa 9, o nome de Rafael Moura ainda não foi totalmente descartado. É uma opção, né? O Rafael está sem clube ainda, nós não conseguimos chegar a um acordo financeiro com ele. Mas um jogador que o treinador pediu, um jogador interessante, pode até ser. Dentro da realidade do Cruzeiro, ele vai ser sempre bem-vindo, não é? Mas nós estamos buscando também outras opções aí, outras opções interessantes. O Wellington Paulista está certo, né? Uma hora a gente fica, uma hora a gente sai. Bom, eu vou te dizer que talvez seja essa a minha maior preocupação, a saída do Wellington Paulista. Eu acho que o Cruzeiro, assim como ele relacionou a questão do Jonathan, como se não fosse perder um grande jogador, eu acho que no caso do Wellington Paulista, sim, principalmente pelo que a gente tem visto de oferta de mercado, da qualificação técnica, do tipo tático, né, que o Wellington Paulista exerce, e até pelos jogadores que vieram. Tudo bem que é um desejo do jogador, o Zezé revelou isso, né, mas acho que o Cruzeiro perde com a saída do Wellington Paulista. E você, São Salvador, o Cruzeiro ganhou ou perdeu? Eu acho que, eu sempre digo que a gente fica muito preocupado com quem chega e às vezes a gente deixa de avaliar profundamente a saída de alguns jogadores. Eu acho que o Wellington Paulista não marcou tanto no final do ano passado, porque teve contusão, essa coisa toda. Mas é um centroavante que deixa aí um espaço que precisa ser preenchido, né? Enquanto os outros vão chegar, terão que se adaptar à equipe, a gente tem que ver. Essa história de contratação é assim. Às vezes no papel ela é maravilhosa, mas em campo não há aquela... A gente vai ver, né, se realmente são. E o Cruzeiro anunciou hoje de manhã também a contratação do Reis, aquele jogador de 21 anos, o atacante que estava na Ponte Preta, ele teve passagens pelo Tupi, pelo América, só que aquele chamava David. Daí ele lá mudou de nome, lá ele chama Reis.
né? Então tá vindo aí também. Aí o pessoal tá perguntando, será que é esse jogador que o Zezé falava que estava faltando? Eu acho que não. Eu acho que ainda vou bater nessa tecla, que é exatamente a pergunta que o Flávio Júnior fez para o Zezé. Eu acho que o Rafael Moura ainda tem chance. O Cruzeiro está naquela história, deixa passar mais um pouquinho, vai diminuindo aí, daqui a pouco é possível. E você, Romero, o que você achou aí da confirmação das contratações? Juro que eu não... torcida do Cruzeiro. Eu realmente, a gente deu aqui na segunda-feira Ortigosa, juro que eu não queria ter acertado, porque eu não acho que é jogador para o Cruzeiro, mas o Ortigosa... Jogador com passagem pela seleção do Paraguai. É diferente de ser um jogador da seleção paraguaia, como disse o Zezé. Jogador com passagem pela seleção brasileira, já teve lateral reserva do Atlético, que já teve isso. Ou seja, não é também tanto parâmetro assim. O Cruzeiro anunciou seu 7º reforço ou contratação com o Reis, ou David Reis, que vem da Ponte Preta. Não é nada, já é metade de um time. São jogadores que chegam e de todos eles, o único que a gente olha a princípio enxerga como uma contratação, um reforço mesmo para o time, é o Leandro Guerreiro, que vem do Botafogo, deve chegar para ser titular. Vamos ver quem vai sair nesse meio campo. O resto vai chegar para compor o elenco, pode ser que dê certo, aqueles jogadores em que o Cruzeiro investe, jogadores jovens, que ultimamente não têm dado tanto retorno ao clube, tanto técnico quanto financeiro, mas um desses pode acertar. Agora, quanto à saída do Wellington Paulista, o Wellington vai fazer falta sim, porque ele é um jogador importante para o elenco do Cruzeiro. É bem interessante lembrar, por exemplo, que no campeonato em que o Cruzeiro voltou para a Libertadores em 2009, o Cruzeiro estava fora da região da Libertadores, tinha chegado à final, estava fazendo um campeonato ruim e começou uma arrancada e depois ficou entre os 4 e foi para a Libertadores do ano passado, 2008 para 2009. Não, agora eu já estou perdendo. Não, é o contrário, 2009 para 2010, ainda não estou em 2011. O Wellington Paulista assumiu a posição titular na contusão do Kleber e foi quando o Cruzeiro teve a arrancada. O último jogo. O Kleber jogou só o final, porque o Kleber teve a contusão, vinha também naquele problema todo, torcida do Palmeiras, problema no elenco do Cruzeiro. O Wellington Paulista assumiu a posição e foi quando o Cruzeiro arrancou. Foi quando o Cruzeiro arrancou rumo à Libertadores e se tivesse algumas rodadas ainda poderia brigar pelo título. O Wellington Paulista é um jogador muito útil e às vezes até subvalorizado nesse elenco do Cruzeiro. Quando ele foi supervalorizado, ele também não foi muito bem, que foi no final do ano passado. Mas é aquele jogador que faz falta a um time, é um jogador que o Cruzeiro não tem outro no seu elenco. Vai fazer falta se for embora e deve ir para o Catar, já que o Perrella falou, deve ir. E olha só, Flavinho, eu não estou dizendo que o Ortigosa não vai dar certo, não estou dizendo que o André Dias não vai dar certo, nem que o Fabrício Zagueiro e muito menos o Reis. A gente está falando de um momento inicial, quando a gente apresenta para o torcedor o Ortigosa, que foi um jogador que não foi bem no Palmeiras, quando a gente apresenta para o torcedor o André Dias, que é um jogador que vem de contusão, com um problema sério no joelho. Estou falando de um Fabrício, que no ano passado no Palmeiras tem um chute forte, mas não foi titular e também não era um jogador diferenciado ou que poderia mudar taticamente uma situação de uma equipe. A gente está falando inicialmente desses jogadores. O que eles vão render com o Cuca depende da forma tática como o Cuca vai trabalhar. Verdade, Mara. E o Zezé ontem, na coletiva dele, ele bateu muito na tecla de achar que o Cruzeiro tem um time muito bom. Um time, segundo ele, o melhor do Brasil. E ele lembrou também, o Zezé Perrella, que o Cruzeiro, nos 2 últimos anos, poderia ter sido campeão brasileiro com o time que ele tem, se não tivesse poupado jogadores para a disputa da Libertadores. Ora, se ele poupou os titulares e colocou em campo os reservas, e os reservas não cumpriram o papel deles, porque fizeram só 5 pontos em 6 jogos, segundo o Zezé, então quer dizer que o time reserva, o grupo do Cruzeiro, precisa ser qualificado. Então o que a gente diz é o seguinte, se o Cruzeiro tem um bom time, e tem mesmo, isso é verdade, ele precisa repor as peças que estão saindo deste bom time. Então ele não está repondo a altura, a lateral direita, o caso do Wellington Paulista, se ele sair, ele está contratando jogadores para o grupo e ainda assim não está fortalecendo esse grupo para uma disputa de Libertadores para um momento ou outro que ele precise tirar os titulares ou que esses titulares não estejam em campo e que os reservas joguem. Então talvez seja essa a minha preocupação. Será que ele está reforçando o grupo do Cruzeiro? Não sei. Então, olha só, eu disse que o Zezé Perrella ficou bravo, e ele ficou mesmo, disse que o clube não tem dívidas e está muito bem nas suas finanças. Estou entendendo. Deve fechar o ano com 2 milhões de reais de lucro, no mínimo. O Cruzeiro nunca teve atraso de pagamento.
Então, daqui a pouquinho a gente vai com o Zezé. Até congelou ali. Deixa eu te explicar por que congelou quando o Zezé disse que não tem dito. Porque o Zezé esteve aqui no Minas Esporte no final do ano passado, num dos últimos programas do ano passado, e disse o seguinte, que o Cruzeiro tinha, sim, dificuldades financeiras. Ele disse até, e a gente está no site do programa, é só entrar lá que vocês vão ver a entrevista, ele disse que o Cruzeiro tinha essa dificuldade financeira, que tinha tido problema para pagar os salários daquele mês. Depois voltou no outro bloco e disse que não eram os salários, na verdade, que eram as gratificações, e que até em virtude das circunstâncias do Mineirão, ele iria fechar com um déficit, o Cruzeiro teria um prejuízo, acado por rendas, enfim. Mas ele mudou essa história ontem, vamos ver agora então. Já está no ponto, galera? Então vamos lá. Absolutamente nada para ninguém. Eu acho que nós tínhamos time para disputar esse ano sem ter que contratar ninguém, não é? Eu acho engraçado isso, né? Porque como se contratar jogadores fosse obrigação. Se contrata se precisar, cara. Se não precisar, você não tem que contratar, não. Eu acho que só de manter os principais jogadores nossos aqui, nós já reforçamos o time, né? E eu estou muito otimista com relação a esse ano, né? E mais uma vez eu vou repetir. Uma única vez na história, o Cruzeiro atrasou de repente aí 5 ou 6 dias na folha de pagamento, não é? Por uma questão muito mais operacional e tudo mais, não foi por falta de situação. O Cruzeiro vai arrecadar esse ano alguma coisa perto de 100 milhões de reais de receita, né? 2010 a gente deve fechar com 100 milhões de arrecadação, né? E de repente uns 2 milhões de reais a mais nós arrecadamos a mais do que gastamos, né? Nesse ano passado. Mas o balanço vai ser publicado em abril, nós temos até abril para isso. A gente sabe como é que o Cruzeiro funciona, não é? Quer dizer, não é à toa, não é? 520 clubes do Brasil, o Cruzeiro talvez seja um dos que menos deve. Vou repetir mais uma vez, a única dívida que nós temos, que não é dívida, é a do Refis, que todo mundo sabe, que o Cruzeiro paga 100 e poucos mil por mês dessa dívida. Do resto, nós não devemos nada para ninguém, cara. Então eu fico chateado por isso. Isso é ruim para a imagem do clube. Nós construímos essa imagem, né, de pé no chão. Sai um negócio desse aí, o jogador às vezes fica pensando, poxa, eu vou para o Cruzeiro está falido? Não, o Cruzeiro está muito bem de situação. Por isso que eu não vou permitir esse determinado tipo de coisa. Então, que bom que não aconteceu o que o Zezé previa aqui no Minas Esporte no final do ano passado, quando ele disse que realmente que a situação não era assim tão boa. E disse mais, que ele realmente teria que vender jogador porque era necessário naquele momento em que o time passava. Essa história de balanço de clube é um negócio interessante. A gente nunca fica sabendo exatamente o que acontece, né? Mas eu acho que esse todo mundo vai procurar mas já em alguns detalhes aí, eu acho que clube que quer ser grande e que quer ganhar, por exemplo, uma Libertadores, tem que contratar sim. Eu discordo do Zezé. E se não tem que comprar jogador, também não tem que vender, né? Porque vai ficar com o elenco. Se é a base que está valendo, então fica. Uma coisa, o que a gente entende é isso. E os clubes são os primeiros a anunciarem, olha, nós precisamos vender esse ano, precisamos vender mais não sei quem. Então tem que contratar. E as revelações, por exemplo, da base de um clube, elas nunca suprem todas as necessidades. Pelo contrário, pela estrutura que tem, elas revelam pouquíssimo, né? Então o Cruzeiro também tem que contratar. Claro. E outra coisa, pé no chão, eu não concordo com a política de pé no chão, com esse anúncio de política de pé no chão. Porque quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, da Tríplice Coroa, trouxe um treinador caro, buscou um punhado de atacantes, um punhado de gente que fazia gols e deu certo. Então todo clube que começa com essa história de pé no chão, você pode dizer o seguinte, estamos equilibrados aqui e tal. Agora, o pé no chão, aquela do bom, bonito e barato, isso não funciona no futebol. Então, que o Cruzeiro continue contratando. O Ortigosa lá no Palmeiras não foi titular sequer, mas pode dar certo aqui. Claro. Então, agora eu acho que no elenco do Cruzeiro tem jogador igual ao Ortigosa, tem. Então, nesse momento que a gente... E não é o cronista que espera isso, não. É a torcida do Cruzeiro que nos cobra, né? Twitter, e-mail... O que a gente fala aqui é só dando a resposta para o torcedor que nos acompanha, que acredita, que dá credibilidade ao nosso trabalho, e é por isso que a gente fala a verdade aqui. Eu quero dizer o seguinte, o Cruzeiro no ano passado contratou. O jogador que fez tanto sucesso no Cruzeiro teve que contratar sim, buscou o Montijo, estava lá em Portugal, e não tinha que contratar o Montijo? Ora. Romero, tem que contratar?
Dimara, eu não entendi mais nada. Eu também não. Porque a situação não era bem essa. O Perrella chega e muda toda a situação que vinha sendo falada dentro do próprio Cruzeiro. Não era que a gente estava inventando aqui que não tinha de... O Fabinho saiu do Cruzeiro Ele falando mesmo o quê? deu uma entrevista e disse que Pois estava o Zezé veio aqui e falou o quê? O Dimas vinha com qual discurso? Com um discurso de contenção. E por isso que a gente até comentei aqui, o Lélio comentou bastante. Ou seja, porque o Cruzeiro está na sua 4ª Libertadores seguida, brigando pelo título brasileiro em todos esses anos. Era para ele estar chegando... Se ele tivesse sem dinheiro 4 anos atrás, antes das Libertadores, a gente daria um desconto. Mas hoje é para o Cruzeiro estar com saúde financeira de chegar na sua 4ª Libertadores, depois de ter disputado 3, falar, agora nós vamos ganhá-la. Agora nós vamos investir e vamos ganhar a Libertadores, porque nesses últimos anos nós construímos a saúde financeira do clube para chegar agora e poder fazer investimentos. Batemos na trave. Exatamente. Batemos na trave há 2 anos atrás e agora é o momento de ganhar a Libertadores. Temos o Montilho aí, não vai sair, Jonathan não vai sair. A prova que o Cruzeiro tem dificuldades é que ele perde jogadores para times brasileiros. A gente já falou isso aqui outras vezes. O Cruzeiro perdia jogadores e perdia bem, por grandes propostas, para times europeus. Hoje ele reforça o Santos com o Jonathan, reforça o Atlético com o Léo Silva. É uma situação diferente. Você perder um jogador para o Catar, ali é um paraíso diferente, é outra grana, vai ter Copa do Mundo em 2022. É um outro cenário. Agora, no momento em que você está repatriando, o Atlético traz o Mancini, até o Ronaldinho Gaúcho vai jogar no Brasil esse ano, o Cruzeiro não está nesse mesmo nível. Ele pode mudou falar. a política. É isso que a gente pode dizer que está mudando o perfil e a política. Mas aí ele tem que colocar isso para o torcedor. Olha, nós temos um bom time titular, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Cruzeiro é vice-campeão brasileiro. Agora, o que foi a diferença do Cruzeiro vice-campeão brasileiro para um time para vencer a Libertadores, vencer o Campeonato Brasileiro? Faltava alguém ali no ataque, de peso, de qualidade, para colocar essa bola para dentro. Ou seja, sem esse investimento final, o Cruzeiro vai entrar na Libertadores sem ser o grande favorito, sem ser badalado, sem ser aquele time para ser batido na competição. E o mesmo vale para o Campeonato Brasileiro. Concordo com o Flavinho, o Cruzeiro vai entrar no início do Campeonato Brasileiro, se ainda estiver disputando a Libertadores, tendo que privilegiar uma competição ou outra. Agora, é óbvio, né, Flávio Júnior, você que acompanhou ontem a coletiva do Zezé, que a mudança de discurso tem a ver exatamente com o que o Zezé falou. Que os outros jogadores e quem eles vão procurando vão pensar assim, mas será que eu vou para o Cruzeiro? Será que o Cruzeiro tem algum problema? Óbvio que eu não acredito que o Cruzeiro esteja devendo isso que estão dizendo para ele. Não acredito nisso. Mas eu acho que ele está trabalhando com uma restrição maior financeira. Isso eu acredito. E esses jogadores, eles não estão sabendo disso, não é lendo jornal, não. Não. Entendeu? Boca a boca. Não é abrindo o jornal da semana passada, e o Zezé só veio se pronunciar ontem, que eles estão sabendo disso, não. Isso é na hora de negociar, é na hora de chegar lá no Botafogo, falar assim, olha, não, nós estamos querendo o Leandro Guerreiro, mas nós estamos querendo aqui, você aceita o Chiesa? Você aceita o fulano de tal? Não, esses eu não quero, eu quero é dinheiro. Não, mas dinheiro a gente não tem, a gente tem. É na negociação. Então eu quero o aval do seu presidente. Entendeu? É na negociação. É, claro. No dia a dia ali com os outros clubes, com os outros jogadores. É na hora que, como disse o Romero, sai o Jonathan para o Santos, perde o Léo Silva para o Atlético. Jogadores que estão negociando com 2 clubes, 3 clubes e mais o Cruzeiro, vê o que o Cruzeiro oferece, o que os outros oferecem. Então é aí que o mercado está sabendo da real situação do Cruzeiro. Não é através da imprensa. Quem sabe através da imprensa já está na ponta final. E até porque, né, do que a gente conhece de empresário, de próprio jogador, isso vai na boca a boca do jogador que saiu daqui, do jogador que foi procurado, da negociação que não aconteceu, do empresário que liga para o outro e fala assim, o Cruzeiro está sem dinheiro, eu ofereci fulano de tal para ele, e ele disse que não tinha. Então, não é do jornal que falou, ou da imprensa que falou. Quem fica sabendo isso tudo é o próprio mercado do futebol. A imprensa né? só torna público, né? Algumas contratações que chegaram aí, inclusive para o Atlético, a primeira coisa que eles disseram foi, liguei para o fulano, ele me falou como é que é o clube aqui, essa coisa toda. O jogador sabe onde buscar a notícia, né? E agora botar a culpa na imprensa, a imprensa vai lá e mostra o que acontece. O Fabinho deu uma entrevista, ele falou. Falou. Então ninguém tem coisa. E outra Inclusive coisa para o Bruno no Super Esporte, um abração para o Bruno. E uma coisa que os clubes precisam parar é o seguinte, é dizer assim, que direito de imagem é uma dívida que salário... Não, está devendo, não é? É a mesma coisa de você dizer, olha, eu estou devendo a prestação do meu carro, mas a conta do telefone eu paguei. Não,
Se fica devendo o carro, vai E para tem o outra- Serasa, do mesmo lógico. jeito. E tem Não outra jeito, então, coisa que- não dá. é. Agora vai ficar devendo. Então, não estou dizendo que o Cruzeiro vai para o Serasa, não, antes que alguém pense isso. O que eu estou é comparando. O que eu acho é que o Cruzeiro precisa dizer o seguinte, olha, estamos bem, vamos contratar. E a melhor resposta, Edmara, para essa situação é uma grande contratação, né? Também acho. Resolve também tudo acho. É para lá. mostrar. Então, se está tudo saneado, se está tudo saneado, se tem o dinheiro, se está tudo bacana, então por que não vem o atacante de ponta? É o mercado, está esperando um pouquinho, vai fazer uma surpresa para a gente, Zezé?